Se você observar essa imagem aqui, nós temos uma seção retangular de uma viga e ela é igual nas três imagens. O que acaba mudando aqui, pessoal, é a questão do seu eixo. E eu te faço a seguinte pergunta: será que a mudança do eixo influencia no momento de inércia? A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e essa aula vai ser dedicada a um assunto muito importante que a gente acaba vendo isso em vários cálculos que a gente vai fazer dentro da engenharia, principalmente no dimensionamento de peças de concreto, estruturas metálicas, que é a questão do seu momento de inércia. E a gente não pode negligenciar esse tipo de assunto. Mas antes, vamos fazer um relembrar a viver. O que eu acabo vendo por aí que o pessoal consegue aplicar a fórmula, mas não sabe para que serve aquele resultado e muito menos o conceito básico daquela aplicação. Quando nós falamos de momento de inércia em estruturas, nós estamos falando de uma propriedade geométrica que mede como a área da seção está distribuída em relação a um eixo. Em termos simples para você compreender, quanto mais a área estiver longe do eixo neutro, maior é o momento de inércia e mais difícil fica de entortar aquela peça sob flexão. Em resistência dos materiais, provavelmente é essa disciplina que você vai ver esse assunto, usamos o chamado segundo momento de área. Para um retângulo, por exemplo, em relação ao eixo que passa pelo centroide e é paralelo à base, nós vamos ter o seguinte: existe uma tabelinha, pessoal, que nós utilizamos na engenharia, aonde já tem essas fórmulas pré-fixadas com base na geometria. Como citado aqui, para o retângulo, no eixo X, nós temos a seguinte fórmula: BH3 sobre 12. E em relação ao eixo paralelo à altura, ela acaba mudando um pouco. Aí nós vamos analisar o eixo Y, que é HB3 sobre 12. Repare que a dimensão elevada ao cubo, ela mostra um efeito de afastar o material do eixo. Um pequeno aumento na altura pode aumentar bastante o momento de inércia e, portanto, a rigidez da flexão. Mas onde isso entra na prática, Pedro? Em três pontos principais. O primeiro, na tensão de flexão. Para o mesmo momento fletor, se o momento de inércia é maior, a tensão na fibra externa diminui. Segundo, nas deformações, onde a flecha de uma viga é inversamente proporcional ao módulo de elasticidade e o momento de inércia da seção transversal. Se dobrarmos o momento de inércia mantendo o mesmo material, a viga tende a flechar aproximadamente metade. Terceiro, na estabilidade, especialmente na flambagem. O momento de inércia ele aparece na carga crítica de Euler, mostrando que pilares com maior momento de inércia suportam cargas maiores antes de instabilizar. E é por isso que perfis I e H são tão usados em aço e concreto pré-moldados. Eles colocam a maior parte da área nas mesas, bem afastadas do eixo neutro, aumentando o momento de inércia sem precisar aumentar tanto o peso. As mesas acabam contribuindo fortemente para a resistência à flexão e a alma essencialmente para esforços cortantes e para amarrar essas mesas. Quando saímos da flexão e pensamos em torção, entra o momento polar de inércia. Você já tinha ouvido falar sobre esse termo? Em vez de olhar para a distribuição da área em relação a um eixo, X ou Y, olhamos a distribuição em torno de um ponto. Normalmente, o centroide em um eixo perpendicular ao plano da seção. Esse momento polar de inércia acaba que nós representamos por J0 e entra diretamente nas fórmulas de torção de barras, especialmente as circulares. E ele controla tanto a tensão de cisalhamento quanto ao ângulo de torção. Se o momento polar de inércia é pequeno, o eixo torce mais e concentra mais tensão. Se é grande, o eixo resiste melhor à torção. Em estruturas, isso acaba aparecendo em barras metálicas submetidas a esforços combinados e alguns elementos de ligações. Mas vamos voltar aqui para aquela primeira imagem que eu havia mostrado para você. Agora que você já sabe os conceitos. Aqui nós temos o eixo em diferentes posições. Quando nós temos o eixo combinado aqui na figura, acaba que a fórmula que nós temos que utilizar aqui é a seguinte:
Como nós temos uma peça retangular, essa é aquela tabela que eu havia mostrado para você, aonde nós vamos adotar, dependendo do eixo que nós vamos analisar, uma dessas duas fórmulas. Para você fazer o momento de inércia em x, aqui nessa fórmula nós temos o seguinte: o momento de inércia no centroide, por isso nós temos esse tracinho em cima do momento de inércia, mais a área multiplicado por essa distância que nós temos aqui do centroide. Aí vai depender se você está analisando o eixo x ou o eixo y, e essa medida aqui ela é elevada ao quadrado. Vamos ver aqui na prática quando nós temos esse exemplo aqui de eixo combinado com a figura. Se você observar no eixo x, como se trata de uma peça retangular, nós vamos ter a base, que vai ser representado por A, e a altura, representado por B. Olhando no eixo x, a base A vezes B ao cubo, dividido por 12. Apenas apliquei aqui essa fórmula dessa tabela, mais a área da figura. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Agora eu preciso que você preste atenção. Qual que vai ser a distância do eixo x até o centro de gravidade da figura? Então nós temos que observar que essa distância aqui dá altura b. Concorda? Se você subir essa setinha aqui do eixo x até a distância do centro de gravidade, vai ser b dividido por 12, já que nós estamos andando aqui com essa setinha aqui no eixo vertical. Concorda? Então fica da seguinte maneira: b dividido por 2 ao quadrado. Agora, se você for fazer no eixo y, aí muda um pouco. Aí nós vamos utilizar essa segunda fórmula aqui dessa tabela, onde nós vamos ter a altura, que vai ser b, multiplicado pela base ao cubo, então vai ser a ao cubo, dividido por 12. A área da figura é a mesma, porque não muda. A vezes b. Porém, aqui é um pouco diferente. Se você olhar a seta do eixo y e andar com ela até o centro de gravidade, qual que é essa distância que ele teve que percorrer até chegar ao centro de gravidade? Não seria a metade de a? Então, por isso que é a dividido por 2 ao quadrado. Então, nós temos essas duas distinções para fazer o momento de inércia aqui, tanto no eixo x, tanto no eixo y. Agora, se o nosso eixo estiver no centro de gravidade, será que muda? Vamos ver o seguinte. Aqui nós vamos utilizar as mesmas fórmulas. O que acaba mudando aqui para a gente é a distância até o centro de gravidade. Fazendo no eixo x, nós temos o seguinte. Como se trata da mesma peça, acaba que não muda. Nós vamos ter a base, que vai ser o a multiplicado pela altura b ao cubo, dividido por 12. E qual que é a área dessa figura? Então, vai ser mais a vezes b. E qual que é a distância do eixo x até o centro de gravidade? Você não concorda que ele está em cima? Então, não teve distância aqui, então vai ser zero. E quando você fizer a multiplicação da área com essa distância ao quadrado, acaba dando zero, já que essa distância é zero, pessoal. Então, nós ficamos apenas com a primeira parte, quando nós temos o centro de gravidade coincidindo com o eixo. Agora, a mesma lógica vale para o y. Olhando aqui na nossa tabela, nós temos que utilizar a nossa altura, que vai ser b, multiplicado pela base ao cubo, dividido por 12. A área vai ser igual a vezes b. E se você pegar esse eixo y, essa setinha onde está o y, e posicionar até o centro de gravidade, qual que é a distância que ele andou? Você não concorda que é zero? Então, quando você faz essa multiplicação da área com essa distância ao quadrado, acaba se anulando. Então, nós não precisamos fazer o somatório dessa segunda parte, já que o valor é zero. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Pensa aí, quando você tem o eixo separado da sua figura. Não importa a posição do eixo, pessoal. O raciocínio é o mesmo. Olhando aqui no eixo x, observe o seguinte. A figura é a mesma, então vai ser a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área da figura, a vezes b, mais, agora nós temos que achar a distância desse dy que nós temos aqui, que vai ser a distância do centro de gravidade da figura em relação ao eixo que nós estamos analisando. Como se trata do x, então nós temos que pegar essa distância vertical aqui, que é o dy ao quadrado.
Aí você joga os valores aqui. Você consegue perceber que dependendo aonde o eixo está, acaba que o centro de gravidade muda. E é isso que você tem que prestar atenção quando você estiver calculando. E para te ajudar nisso, vamos para um exemplo prático. Aqui nessa figura aqui, uma figura bem simples inicialmente para você compreender como você faz a aplicação, eu gosto de organizar da seguinte maneira. Eu gosto de ter uma tabelinha onde nós vamos calcular cada uma das áreas dessas figuras. Uma vez que nós fizemos o momento de inércia da figura 1, aí nós vamos preenchendo, isso fica mais organizado de você achar os resultados e também depois fazer o somatório. Aqui nessa figura aqui, fica bem nítido para a gente ver que se trata de um perfil, e esse perfil eu dividi em 3 figuras. A figura 1, a figura 2 e a figura 3. E o eixo que eu quero calcular é o eixo X, que ele está passando aqui no centro de gravidade da figura. Primeiro ponto que nós vamos fazer é a separação. Então, nós vamos iniciar fazendo o cálculo aqui da figura 1. Vai ser o seguinte. O primeiro ponto que nós temos que compreender, a figura 1, qual que é a representação, qual que é a figura geométrica que nós temos. Você não concorda que se trata de um retângulo? Então, lá naquela tabela que nós temos, nós vamos utilizar as fórmulas que se tratam do retângulo. E como que é o eixo X, nós temos que aplicar base vezes altura ao cubo dividido por 12. Aplicando esses valores, nós temos 300 vezes 40 ao cubo dividido por 12, mais a área dessa figura 1, 300 vezes 40, multiplicado pela distância da figura 1 até o eixo X. Só que a figura 1 ela tem o seu próprio centro de gravidade. Para a gente descobrir qual que vai ser essa distância, nós temos que pensar o seguinte. A figura 1 vai ser essa distância até o centro de gravidade, vai ser a metade de 250, que vai ser 125, mais 20. Por que 20? Porque aqui na figura 1 ela tem o seu próprio centro de gravidade. Então, você tem que pegar do centro de gravidade da figura 1, que é a metade aqui, no caso 20, somar com 125. Vai ficar 145 ao quadrado. E quando você resolve essa equação, nós encontramos que para o eixo X, o momento de inércia vai ser 253,9 vezes 10 elevado à sexta milímetros à quarta. Agora nós vamos para a figura 2. Fazendo os mesmos cálculos, o mesmo raciocínio, nós temos a base, 25, vezes a altura dessa figura 2, 250 ao cubo, dividido por 12, mais a área dessa figura 2, 25, vezes 250, multiplicado pela distância. Como o centro de gravidade e o eixo X estão passando no mesmo ponto, você não concorda que é zero, já que nós não temos distâncias de deslocamento. Entra em um daqueles casos que eu havia mencionado para você, quando nós temos o centro de gravidade coincidindo com o eixo. Então, essa segunda parcela da área mais a distância acaba se anulando porque a distância é zero. Nós não precisamos fazer o deslocamento de eixo até o outro eixo, já que o valor é zero. Então, nós ficamos apenas com essa primeira parte aqui, 25 vezes 250 ao cubo dividido por 12. Resolvendo isso, nós temos 32,552 vezes 10 à sexta milímetros à quarta. Então, você vem cá e preenche esse valor aqui aonde está a figura 2. Agora é o pulo do gato. Você não concorda que nós temos uma figura simétrica aqui? A figura 1 vai ser igual à figura 3. Então, os mesmos resultados que nós vamos ter aqui, independente se ela é espelhada ou não. Quando nós temos esse tipo de situação, nós podemos copiar o mesmo resultado da figura 1. Então, nós vamos ter que a figura 1 foi 253,9 vezes 10 à sexta. E nós jogamos esse valor para a figura 3. E para você descobrir o total aqui do seu momento de inércia para essa peça, basta você fazer o somatório da figura 1 mais a figura 2 mais a figura 3, que você vai chegar no valor de 540,352 vezes 10 à sexta milímetros à quarta. Pode ser que você encontre figuras assimétricas, figuras com formatos diferentes. Deixe aqui nos comentários qual que é o próximo caso que você quer que eu faça aqui, te explique como nós fazemos os cálculos, para você ter uma noção sobre resistência dos materiais aplicados na prática em estruturas. Eu espero que tenha ficado fácil a compreensão para
você, que você dê um próximo passo nos seus estudos sobre estruturas. Não deixe de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!